Se assentar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor vai nos falar sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. E glória a Deus, irmãos, porque isso compreende um dos princípios do Evangelho. A gente precisa conhecer de onde o nosso Senhor Jesus veio, a gente precisa saber, e está na palavra dele bem especificado, para que a nossa vida também possa ser inspirada por tudo que o Senhor Jesus viveu e passou. Então olha bem, acompanhe comigo a leitura. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do seu sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos voltar no verso 18. Irmãos, isso aqui impressiona, porque a gente vê um relato de uma mulher que era nova e que estava grávida do Espírito Santo. E não deveria ter sido muito fácil para um homem que estava já prometido a casamento com essa mulher saber que ela ficou grávida. O primeiro milagre, a primeira coisa extraordinária que a gente observa na palavra de Deus, quando vai falar do nascimento de Jesus, é que uma virgem ficou grávida. Uma virgem, uma mulher que nunca havia se deitado com nenhum homem, ficou grávida. E nisso José, a Bíblia vai nos falar que no versículo 20, José ponderava, pode jogar o 20 para mim, José ponderava sobre essas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Então, essa questão de ponderar, quer dizer que José ficou pensando naquilo. Meu Deus, como a mulher que está prometida para mim está grávida, eu nunca coabitei com ela, eu nunca me deitei com ela. Será que ela se deitou com outro homem? Será que ela me traiu? Só que o anjo do Senhor vem e revela a José, falando para ele que José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meu irmão, a gente tem o primeiro milagre. Uma virgem engravidou para dar luz ao nosso Senhor. E a gente percebe que o nascimento de Jesus, ainda que o que foi gerado lá foi pelo Espírito Santo, foi uma gestação comum, irmão. Então isso não foi do dia para a noite. O processo de gestação de Jesus foi comum, foi como o meu e como o seu processo de gestação. Eu acredito que a boa parte das pessoas aqui nasceu, teve uma gestação de 8 ali, 9 meses, 52 semanas aproximadamente, não é? 52, 40 e quantos? Mais ou menos isso. Todos tivemos esse processo e Jesus também teve. Então, o milagre extraordinário foi Jesus ter sido concebido sem que houvesse pecado, sem que houvesse relação sexual, amém? Jesus foi concebido através do Espírito Santo. Esse é o primeiro milagre. Então, versículo 18, o nascimento de Jesus
foi estando Maria desposada com José, sem que tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro milagre. O Espírito Santo plantou Jesus dentro do ventre de Maria, uma virgem. E essa mulher foi escolhida, dentre outras mulheres, para dar luz ao nosso Senhor, ao nosso Jesus. Não que Maria tenha algo de especial, irmão. Na verdade, Maria, como algumas doutrinas às vezes até ensinam, falando que Maria é santa, que ela é isso, que ela é gloriosa, que ela é maior que outras pessoas, que ela é maior que outras mulheres. Na verdade, ela foi escolhida através de graça. Ela não foi escolhida porque ela era menos pecadora que outras. Ela não foi escolhida porque ela era uma pessoa melhor que outras. Ela foi escolhida pela graça do Senhor. Então, aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, escolher Maria para conceber Jesus. Então, nós não temos que idolatrar Maria, nós não temos que olhar para Maria e falar que ela é uma mulher melhor do que outras mulheres. A gente olha para ela como um alvo da graça do Senhor Jesus, porque é isso que ela é, um alvo da graça do Senhor, assim como eu e você, também somos alvo da graça de Deus. Então Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, e aqui vai falar uma característica de José no versículo 19, mas José, seu esposo, sendo o quê? Justo. José, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Está aqui uma outra atitude de Jesus, do Espírito Santo. Escolheu uma mulher que estava noiva de um homem para engravidá-la, para dar luz ao menino Jesus, aquele que nasceria para ser o nosso Salvador, para livrar o mundo do pecado, para nos livrar das mãos do inferno. E o seu esposo, o seu noivo, era justo e não queria infamar ela, não queria que ela fosse apedrejada como uma prostituta. Por quê? Uma mulher que em tese nunca concebeu, aparece grávida, a primeira reação da sociedade na época seria o quê? Apedrejá-la. Essa aí não, vocês estão malucos? Essa aí pecou, não tem como. Então Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe uma mulher e um homem que foram nomeados para agir exatamente dessa forma. Jesus conhecia o coração de José, e José, sendo justo e não querendo que ela fosse difamada, não querendo que ela fosse apedrejada, resolveu deixá-la secretamente. Irmão, você sabe o que é esconder uma gravidez de 9 meses? Você sabe o que é guardar da sociedade inteira? E na época não tinha WhatsApp, na época não tinha Instagram, a notícia não corria tão rápido assim para outras partes do mundo, mas as pessoas tinham mais tempo para fazer outras coisas. Então eu imagino a galera indo para a praça, o pessoal andando na rua, indo no mercado. E como que essa mulher ficou 9 meses guardada, escondida? Foi difícil, não foi? Como que ela sairia em público? Porque a sociedade na época sabia que ela era virgem e que ela estava prometida em casamento a José. Como que essa mulher saía em público, gente? Como que essa mulher ia no mercado? Como que essa mulher ia dar uma volta? E José, como a própria palavra diz, deixou ela secreta, deixou ela escondida, guardada, protegida. Tudo isso inspirado pelo Espírito Santo, para que Maria tivesse, para que Deus não protegesse somente o menino que estava no ventre, mas também a mãe que o carregava. Então a gente percebe desde o início o cuidado de Deus, tanto com o menino, o bebê Jesus, tanto com Maria, a mãe que carregava Jesus no ventre. O objetivo de Deus não era enganar, mas era guardar, esconder, proteger. José resolve deixá-las em secreto para que ela tivesse uma gestação tranquila, ainda que a situação não fosse tranquila, porque você não pode sair, você não pode aparecer, você tem que se guardar, você tem que se esconder. Isso não é fácil, mas Jesus foi guardado, protegido, assim como Maria. E José faz questão, a Bíblia faz questão de dizer que José era justo, e faz questão de apontar também a intenção de José. Aqui a gente está
recebendo a palavra de Deus, recebendo o testemunho através de Mateus, através do publicano Mateus, que foi um dos discípulos que caminharam com Jesus. Então, Mateus vai falar não somente da característica do pai terreno de Jesus, como também da sua intenção. Então, José era justo e não queria deixar que Maria fosse difamada, que Maria fosse apedrejada. Essa é a intenção do pai terreno de Jesus. E resolveu guardá-la, deixá-la em secreto. Só que José era homem, irmão. José tinha uma cabeça. E na sua cabeça, no versículo 20, a gente vai entender que José, mesmo sendo justo, e mesmo sendo bem intencionado em não deixar com que Maria fosse difamada, ele continuou ponderando. Ele tinha boas intenções, mas a sua mente ainda não estava totalmente convencida. E aqui a gente tem mais um milagre descrito no primeiro capítulo do Novo Testamento, que é um anjo apareceu para José. Esse é o sinal, irmão, do cuidado de Deus com essa família. Esse é o sinal do cuidado de Deus com esses homens, com esse homem, com essa mulher, com esse casal. Porque enquanto José ponderava pensando, será que é mesmo? Mas será que essa mulher não me traiu? Porque José não conhecia ela, José não havia coabitado com ela. Enquanto José pensava essas coisas, um anjo do Senhor, o próprio Deus, envia uma mensagem a ele e fala: José, não temas em receber Maria. Primeira preocupação do anjo foi falar o que para José? Não temas em receber a sua futura esposa. Não temas em receber a sua família. Não temas em receber aquela que está carregando o próprio Deus dentro dela. Não temas em receber aquela que foi prometida a você. Não temas em receber aquela que vocês estão prometidos. Não temas em receber. A preocupação é preservar o matrimônio de José e de Maria. Porque era nisso que José estava lá, ó. Será que essa mulher não me traiu? Será que essa mulher realmente está santa? Será que realmente ela está guardada? Aí o anjo do Senhor vem e fala: José, não se preocupe, pode receber. Ela realmente é virgem. Ela não traiu você. Ela não traiu sua confiança. Não temos em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então isso é um confronto num local, num momento onde José estava sofrendo ataques na mente dele. O anjo do Senhor aparece para ele falando para ele não temer. José, pode se casar com ela. Ela não te traiu. Ela não perdeu a virgindade dela, ela não coabitou com ninguém. O que foi gerado nela foi do Espírito Santo. Pode recebê-la como sua esposa. Pode recebê-la. Isso é maravilhoso, porque mais uma vez a gente percebe o cuidado do Senhor com os seus. A gente percebe o cuidado do Senhor, Deus, com aqueles que se comprometem a cumprir a sua missão na terra. A gente percebe que Deus, ele não só designou uma missão para essa mulher, para esse homem, como fez eles terem certeza, com muitas infalíveis provas, de que o Senhor Deus estava com eles. Conosco é assim, irmãos. O Senhor Deus, ele nos dá missões, e todas as missões que Deus nos der, ele vai atestar em nossa vida que ele estará conosco até o cumprimento delas, porque foi assim, e Deus não muda. Porque na vida de José, na vida de Maria, está certo que o cenário era outro, a missão era outra, a intenção ali era outra, a situação era outra, mas o próprio Deus permanece, o mesmo Deus que era lá, é hoje. Vendo isso, o que a gente traz para a nossa vida? Esperança, confiança, descanso. Vendo que Deus cuidou de uma mulher que engravidou do Espírito Santo, guardou, protegeu, e ainda falou ao seu futuro esposo: olha, não se preocupe, pode receber ela.
vendo um Deus que teve um cuidado tão grande com essa família, de pessoas simples, de pessoas que não tinham alto escalão lá no Império Romano, pessoas que não eram conhecidas mundialmente, pessoas simples. Se Deus teve esse cuidado, Ele permanece o mesmo, a palavra dEle nos garante isso. E se Ele permanece o mesmo, irmão, nós podemos descansar, nós podemos ter esperança, nós podemos ter confiança nesse Deus, porque assim como Ele foi na vida de Maria e de José, Ele também será na nossa, amém? Glória a Deus por isso. Verso 21, depois de falar para José receber Maria, porque o que havia sido gerado nela era do Espírito Santo, no 21, o anjo continua falando, ela dará à luz a um filho, e vocês vão pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Qual que seria a missão de Jesus? A missão que o anjo falou para José e para Maria? Que Jesus salvaria o povo do pecado. Então o menino Jesus nasceria e ele seria a luz para esse mundo. Porque a mulher daria a luz, Maria daria a luz a um filho, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E aqui a gente entende logo no início, irmão, um dos principais atributos de Jesus, uma das principais missões de Jesus, que é salvar o povo do pecado. E não só qualquer povo, um povo específico, não só qualquer um, mas o seu povo, o povo que ele elegeu, os seus escolhidos, os filhos de Deus, aquele que Deus separou para que fossem salvos. Essa é a missão do nosso Messias, do nosso Jesus, é nos salvar. Somos povo escolhido, somos nação eleita, escolhidos no Senhor para as boas obras, e aqui a gente já entende a missão de Jesus. Olha como é importante a gente voltar no início, dos evangelhos, porque aqui é revelado, irmão, o que Jesus faria por nós. Então, você foi salvo? Amém? Quantos salvos aqui? Do pecado? Quantos estão salvos? Nós estamos salvos, irmão? Se você está salvo, tudo que vem a partir de agora é lucro, porque a principal missão de Jesus, Ele já cumpriu em sua vida, porque a missão dele é salvar o seu povo dos pecados deles. Verso 22, Deus não faz nada, irmão, de forma arbitrária. Deus é objetivo e Ele é fiel. Então, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o anjo continua falando, e ele atesta a fidelidade de Jesus ao que antes já havia sido prometido. Jesus não é arbitrário, irmão. Ele lança a promessa, ele lança a palavra, ele fala tudo o que vai acontecer na história, e ele fala, isto está acontecendo para que se cumprisse o que foi dito. Deus não é arbitrário, Deus não toma as decisões baseado em nada. Tudo o que a gente vê descrito no Novo Testamento, e aqui eu quero, nesses cultos de sexta, eu quero passar por todo o Novo Testamento, pelos 4 evangelhos, para a gente poder entender melhor sobre a caminhada de Jesus na terra. Tudo o que Deus faz é baseado no que foi prometido, no que foi profetizado, no que foi falado. Lá em Gênesis, a gente vê no Pentateuco, lá no início da Bíblia, a gente vê falando que, na história de Adão e Eva, que a virgem daria à luz, que a mulher daria à luz, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E aí, não sei quantos mil anos depois, a gente vê o cumprimento dessa promessa em Jesus. Jesus é o que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o Novo Testamento ele está diretamente ligado com o Antigo Testamento. Isso acontece para o quê? Para que fosse cumprido o que foi dito pelos profetas. Então, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No verso 24,
despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, somente após a revelação de Deus para a vida desse homem, ele recebe sua mulher. Então, ele estava tomando uma atitude, antes de receber a visitação do Senhor, uma atitude errada, de talvez desconfiar, mesmo tendo em seu coração a justiça, mesmo confiando na sua mulher e não apontando ela para o público para ser apedrejada, José ainda assim estava um pouco temeroso. E o Senhor Deus, da forma como Ele é, tão grande como Ele é, sonda os nossos corações, sabe tudo que passa aqui dentro. Ele também sabia o que se passava dentro de José. Então, assim que José desperta do sono, ele fez como o Senhor lhe ordenara. Deus não só tenta dar um conselho para José, Deus lança uma ordenança: José, receba essa mulher. Se você não receber essa mulher, em outras palavras, você estará sendo injusto. Receba essa mulher. E o que ele fez? Ele recebeu sua mulher. E ali começou a família, com Maria já grávida de Jesus. Contudo, aí vem o 25. Não a conheceu, e aqui está falando não de conhecer intelectualmente, não de não ter uma vida, um relacionamento com ela, mas esse conhecer está ligado a conhecer na intimidade, a coabitar, a ter relações com essa mulher. Então, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E aqui a gente para pensar: José recebeu essa mulher estava grávida, e ele não a conhece. Qual que é o mistério disso, gente? Por que José não a conheceu? Se ela já estava grávida. E aí que está, ela não engravidou porque ela teve uma relação, ela engravidou do Espírito Santo. Então, até que Jesus nascesse, aquela mulher ainda era uma virgem. Até que Jesus nascesse, ela não poderia perder a sua virgindade. Então, José ainda ficou, irmão, 9 meses, gente, pelo amor de Deus. Ah, não foi 9, então tá, foi 8, a gente não tem descrito na Bíblia. Mas uma criança, uma pessoa normal, uma pessoa que nasce no tempo normal, são 9 meses a gestação. Então esse homem ainda ficou 9 meses sem ter relações com aquela que era a sua esposa. E tudo isso baseado na visitação do Senhor, irmão. Tudo isso baseado no cuidado de Deus com essa família. Então, aqui está um pouco do cenário de tudo que aconteceu desde quando Jesus foi plantado dentro do ventre de Maria. A virgem conceberá. Uma mulher que não conheceu nessa área o pecado, vai conceber um filho. E ele será o seu Deus, e ele vai salvar vocês dos seus pecados. Essa é a promessa. E aí agora a gente já vai partir para o capítulo 2, que vai falar do nascimento de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se,
o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho em sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho novamente, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha para você ver, gente, a terceira menção do que foi falado pelos profetas. Então, o Novo Testamento, ele não quebra a palavra dos profetas, ele cumpre. O Novo Testamento é o cumprimento do que os profetas falaram. Então, mais uma vez, a gente vê mais um cumprimento daquilo que Deus havia dito ao seu povo. A visita dos Reis Magos também, novamente, vai falar que, olha, para ser cumprido que em Belém da Judéia, você não é menor que todos os seus irmãos, de ti vai sair o guia. Novamente, o que foi dito pelos profetas está sendo cumprido agora. A fuga para o Egito, novamente, o anjo do Senhor visita José em sonho e fala: José, você precisa sair daqui e ir para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E aí no verso 16 a gente vê a matança. Vendo-se iludidos pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, novamente, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Isso que é muito importante a gente entender sobre esse Herodes, esse tal de Herodes, que era um homem muito ruim, gente. Herodes era pensa numa pessoa ruim. Pois é, ele era pior. Agora pensa numa pessoa pior. Pensou? Ele era mais ainda. Era um homem que, segundo os relatos históricos, o seu filho, ele tinha uma família, ele matou a sua sogra, ele matou a sua esposa, e aí o seu filho começou a se desenvolver, a ser o possível substituto dele no futuro, e sabe o que ele fez? Matou o filho. E aí esse homem ruim, essa pessoa ruim, quando descobre que vai nascer aquele que seria o rei dos judeus, olha bem, lá ele vai descrever, né, para os reis magos, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quando ele descobre que está nascendo um rei, o que ele quer fazer? Alguém para substituí-lo, o que ele pensa em fazer? Ele quer matar, porque na cabeça dele, no auge do seu narcisismo, ele não quer ser substituído por ninguém. Então o que ele faz? Ele manda matar todos os meninos, porque ele tinha sido enganado pelos reis magos. Ele manda matar todo mundo, porque somente dessa forma eu vou estar protegido, somente dessa forma eu sei que ninguém vai me substituir. Então ocorre uma matança geral deste homem ruim, por causa de Jesus, mas tudo aconteceu, irmão, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Aí a gente para perguntar, como que Deus pode permitir algo tão ruim? E aí que está, irmão, a gente precisa entender que na Bíblia, nós não estamos em posição de questionar a Deus e de contestá-lo em suas decisões, amém? Deus é Deus, irmão, Deus sabe o que faz. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que Deus opera, Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Deus é o próprio conselheiro. A nossa estratégia é sempre colocar o nosso intelecto para funcionar e falar: olha, eu faria diferente. Se fosse normal, irmão, sabe o que eu e você faríamos? A gente salvaria todo mundo. A gente ia chegar lá nas boates, nos botequins da vida, nos ambientes lá nas cracolândias, nos bares. A gente chegaria nesses locais
Ó, toma aí uma salvação para você, toma uma salvação para você, toma uma salvação para você, toma um salvo para você. Você vai ser salvo, você vai ser salvo. Se a gente fosse fazer isso, a gente pensaria, poxa, tem que salvar todo mundo. Vamos salvar todo mundo, porque a gente é assim que a gente opera, a nossa cabeça funciona assim. Só que a cabeça de Deus não, irmão. Então, nesse momento, a gente pensa, poxa, como Deus deixou que Herodes matasse todo mundo? E aí que está, irmão. Deus age segundo o conselho da sua vontade. Guarde isso. Nós não estamos em posição de questionar Deus e falar que no lugar de Deus a gente faria diferente. A gente não está em posição disso, porque a gente precisa confiar que Deus é bom. Confiar que Deus é bom, irmão, é saber que Ele vai tomar a melhor decisão. É saber que tudo o que Ele decretou, tudo o que Ele fez é bom, é suficiente. Então, confiar em Deus não é somente acreditar que Ele existe. É também saber que o que Ele está fazendo, ainda que me contrarie, é bom, é melhor. E que se fosse eu no lugar, faria errado. Se fosse eu tomando a minha atitude, eu erraria. Porque eu não sirvo para substituir Deus. Você não serve para substituir Deus. Então o nosso papel é chorar. Por quê? Um grande choro, um grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. O papel da humanidade é chorar. O papel da humanidade é lamentar essa morte. Lamentar essa morte de vários inocentes que aconteceu nessa época. Assim como no passado, em várias outras situações que a gente se depara na Bíblia com um Deus furioso, com Deus consumindo a cidade, Sodoma e Gomorra, Deus fez, irmão, porque Ele é bom, porque Ele sabe o que Ele faz. Então tudo o que Ele faz tem um propósito, tudo o que Ele faz é bom. Nós somos chamados para confiar, amém? Não contestar, a gente pode se questionar, a gente pode buscar novas estratégias para tentar entender o que Deus quer, mas o final de todos os nossos pensamentos tem que ser se dobrar aos pés de Jesus, e não pensar que faríamos melhor, faríamos diferente, amém? E aí a gente tem especificado a volta do Egito, no verso 19, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido, em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Para o quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Para que se cumprisse o que foi dito. Então, o início, a gente vê Mateus embasando muito bem isso, falando que tudo o que aconteceu é para que se cumprisse. Aconteceu isso? Para que se cumprisse. Aconteceu aquilo? Para que se cumprisse. É uma repetição, e a repetição é para dar mais ênfase. Então ele repetiu uma vez, ele falou que tal coisa aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Outra coisa aconteceu para que também se cumprisse o que fora dito. Outra coisa aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Ele foi habitar numa outra terra, a terra de Nazaré, por quê? Para que se cumprisse o que foi dito. Então a fidelidade do Novo Testamento, da história de Jesus com o Antigo Testamento, irmão, era 100%. Assim como a nossa vida também deve ser dessa forma. A nossa fidelidade às Escrituras, a nossa fidelidade ao Senhor, ela deve ser, talvez 100% a gente não consiga por causa do pecado, mas 99%. A gente deve buscar esse objetivo. A gente deve buscar ser parecido com a palavra de Deus. Amém? Então, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. E aí no versículo 3, a gente vai entrar outro dia, para poder falar sobre a pregação de João Batista, mas hoje, irmãos, o que a gente precisa entender, é que há muito tempo atrás, Deus fez um plano, e há 2000 anos esse plano se cumpriu em Jesus, em seu nascimento.
E o nascimento de Jesus, ele expressa para nós uma confiança, uma esperança, que Deus foi tão fiel a essa família que protegeu eles dos ataques que poderiam vir no momento em que no momento em que José descobriu que Maria estava grávida de Jesus. Protegeu eles do ataque de Herodes, da matança de Herodes, e protegeu eles de Arquelau, levando eles para Galiléia. Então existem 3 situações que Deus ainda olhou, protegeu, guardou Jesus. Então isso gera para nós esperança, irmãos. Nós podemos ter esperança em Deus porque Ele é fiel. Nós podemos ter esperança no Senhor porque Ele ajuda pessoas simples, que tinham uma grande missão, que era criar o menino Jesus. Nós temos a missão de propagar a mensagem daquele que um dia foi um menino e hoje é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então a missão pode ser um pouco diferente para cada um. A uns foi dado o dom de ensinar, a outros foi dado o dom de ministrar, a outros foi dado o dom de pregar, a outros foi dado o dom de cantar. Mas tudo que a gente faça, tudo que a gente fizer, tem que ser para que aquele menino Jesus, o nosso Rei, seja propagado às nações. E é isso, irmãos, que nós devemos fazer. É o discipulado, é se tornar como Jesus, é ser como Jesus, é entender quem Jesus é, de onde que Ele veio, como que aconteceu na vida dele, as coisas que Ele passou, para que a gente o imite. Jesus quer que você imite Ele, irmão. Então, Jesus estava sob a tutela de José e Maria. E Deus cuidou de José e Maria para que eles cuidassem de Jesus. Deus protegeu José e Maria em momentos de tribulação, em momentos de possível morte, de perseguição, para que o menino Jesus tivesse a melhor criação possível. Então Jesus nasceu de forma extraordinária, foi concebido de forma extraordinária. No início da sua vida ele foi protegido como um milagre pelo Senhor. E na nossa vida também, irmãos. O Senhor Deus nos nomeia, nos chama, a gente nasce da água do Espírito para as boas obras que Deus preparou para nós. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. E entender que o nascimento dele foi o princípio da obra da redenção de Deus, nos faz descansar, porque tudo sobre o nascimento de Jesus é provisão divina. Tudo o que Deus faz, irmão, Ele provê os atributos para que a gente possa cumprir. Toda missão que Deus designar a você, Ele vai te dar condição de cumprir, amém? Toda missão, toda aprovação que Deus te der, irmão, se Deus não acreditasse que José e Maria pudessem passar por aquele nível de aflição, Ele não colocaria sobre eles o fardo de carregar o menino Jesus. Se Deus não acreditasse, não depositasse sabedoria para José poder escolher de forma correta, receber a sua esposa, Deus não teria dado Jesus para nascer de Maria. Então, se Deus te confiou uma missão, nós podemos fielmente cumprir essa missão, porque aquele que prometeu é aquele que nos sustenta, e aquele que nos sustenta irá nos sustentar até o final. Amém? Você crê nisso? O Senhor é bom, e a sua misericórdia, irmão, dura para sempre. Amém? Uma família simples foi nomeada para receber nada mais, nada menos, irmão, que o Salvador do mundo. Então, às vezes, você pode se sentir pequeno, você pode se sentir fraco, você pode não vir de uma família super conhecida, você pode ser uma pessoa simples, você pode não conhecer muita gente, não ter tanta influência, mas o Senhor Jesus escolhe aqueles que não são. O Senhor Jesus escolheu uma virgem, José, pessoa simples. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu num local simples, e no dia que ele nasceu, no momento em que ele nasceu, a estrela brilha no Oriente, e aí eles recebem presentes, recebem ouro, recebem incenso, recebem mirra.
O Senhor Jesus leva esses reis magos para darem presentes a Jesus. Então, como a gente explica isso? Pessoas que não são conhecidas, serem conhecidas por causa de Deus. Aquela mulher que derrama um perfume caro aos pés de Jesus, irmão, a Bíblia vai falar que ela foi repreendida, ela foi molestada, ela foi repreendida pelos discípulos, porque os discípulos reclamavam que aquela mulher poderia usar aquilo ali para uma outra coisa, mas Jesus abraça ela. Jesus fala: por onde eu for, por onde esse evangelho for pregado, o seu nome será lembrado. E hoje a gente fala de uma mulher que aparentemente era simples, era tranquila, era na dela, mas que por um ato de fé foi lembrada. Hoje a gente fala de Maria e de José, irmão, pessoas simples, reconhecidos por causa do nome de Jesus. Então, Deus quer deixar bem claro que Ele não tem um preferido. O seu método de escolha é graça. A forma como Deus vai te escolher para cumprir a missão, irmão, é através da graça. É através do conselho da sua vontade. E se Ele próprio se aconselhou de que você seria um vaso de honra nas mãos dEle, irmão, pode confiar que Ele sabe o que faz. Amém? Deus sabe o que faz. E eu falei isso no início do culto, no domingo. Como é bom depender de Deus. Como é bom, irmão. Como é bom descansar na presença de Deus. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos. Como é bom saber, irmão, que ainda que o mundo nos abafe, ainda que a gente seja perseguido, ainda que a gente seja pequeno, falho, fraco, o Senhor Deus continua derramando graça sobre nós. O Senhor Deus continua derramando o seu amor, a sua misericórdia. Ele continua nos escolhendo para a missão de levar o Evangelho. E é para isso que estamos aqui, irmão. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui para cumprir uma agenda. Nós não estamos aqui porque nós queremos fazer média com o pastor. Nós não estamos aqui para falar que foi na igreja só porque foi. Nós estamos aqui para conhecer mais do Senhor Deus. Nós estamos aqui para se parecer mais com Ele. Nós estamos aqui porque nós ansiamos a presença dEle. Nós estamos aqui porque nós buscamos ser mais parecidos com Ele. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de salvação. Nós estamos aqui, irmão, porque um dia Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para o mundo e falou: eu vou enviar um Salvador. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que prometeu lá atrás, cumpriu aqui onde a gente leu. E todo esse tanto de coisa que aconteceu, José teve um sonho, aí Jesus nasceu, aí os magos foram lá, aí José fugiu para o Egito, porque Herodes mandou matar todo mundo, aí depois Jesus chama de volta para o Egito, aí quando eles estão voltando para Israel, Arquelau está reinando, aí vai para outra cidade. Isso tudo que aconteceu, irmão, isso tudo é provisão divina. Isso tudo é porque Deus, em sua infinita sabedoria, soube administrar bem o que era bom, aquilo que protegeria Jesus e aquilo que faria com que o nosso Salvador cumprisse a sua missão. Na sua vida vai ser assim também, irmão, amém? Podemos crer nisso. Deus nos protegerá até que a gente cumpra por inteiro a missão que Ele designou para nós nessa terra. Até que o nosso tempo se cumpra, o Senhor Deus irá nos proteger, o Senhor Deus irá te proteger. Amém? Você crê nisso? O Senhor é bom, irmão, e a sua misericórdia dura para todo sempre. E aqui agora, a gente vai ter um momento em que você vai ter a oportunidade de louvar a Deus. Amém?